Gravação iniciada, presidente. Bom dia, conselheiros. Estamos começando aqui na sessão do dia 10 de dezembro, às 9 horas. Vamos seguir a ordem da pauta, não tem nenhum processo com sustentação oral, nem com videoconferência, nem com vídeo gravado. Então, a gente vai começar pelo item 193, que seria o primeiro da pauta, realmente pela ordem. A relatora conselheira Bianca. O recorrente é Lagoa Tintas Limitada Microempresa. É uma exclusão de simples por pendência da empresa junto à PGFN ou à Receita Federal. Então, a palavra à conselheira Bianca para relatar, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Eu vou pedir aos colegas que passem aqui ao início do voto, em que eu faço um resumo dos fatos. Então, trata de processo de manifestação de conformidade com ato declaratório executivo, expedido pela Receita Federal do Brasil, a qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e não previdenciárias com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. Cientificado, conforme despacho de origem, em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte alega em síntese que regularizou todos os débitos tempestivamente. De acordo com os documentos anexados à contestação, à exclusão do simples, os seguintes valores grifados na figura abaixo em amarelo encontram-se quitados por pagamento. Então, eu selecionei aqui, do que estava pendente no ato declaratório, o que está comprovado nos autos que está quitado por pagamento. Então, restariam pendentes apenas os débitos não previdenciários em cobrança da PGFN, que seriam 3 inscrições, aqui pela figura dá para ver, 3 inscrições em dívida ativa. Em 24/10/2012, a requerente protocolou na Secretaria da Receita Federal contestação justificando a suspensão da exigibilidade do débito dos motivadores da referida exclusão. Na mesma data, a requerente protocolou requerimento dirigido à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, requerendo a extinção dos débitos inscritos em dívida ativa em fato de remissão prevista na Lei 11.941. Alega que tal requerimento protocolado junto ao PGFN seria capaz de suspender a exigibilidade dos débitos em abertos. E aí eu junto aqui o recibo desse requerimento que ela fez, em que ela teria direito a essa remissão, porque se vocês perceberem, os valores são todos abaixo de R$10.000, e de acordo com a remissão dessa lei 11.941, eles estariam, então, suspensos pela remissão. Eu estou encaminhando, então, o processo para diligência para que a gente possa oportunizar a verificação junto à Procuradoria se esses tais débitos foram remidos ou estão suspensos, enfim, qual o status desses débitos. Coloquei aqui as inscrições para que a gente possa verificar a situação desses débitos. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se a própria contribuinte não deveria ter trazido aos autos já algum posicionamento, sendo que já se passaram quase 8 anos desse pedido, né? Então, mas a princípio eu estou encaminhando pela diligência. Esse é o voto, presidente. Algum esclarecimento, questões? Não. Então, eu vou colher os votos da doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, esse item 193 da pauta, Lagoa Tintas, é por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Seguindo com a doutora Bianca, ainda exclusão de simples por pendência na Procuradoria da Fazenda na RFP. Agora, o item 194 da pauta é Lemos de Falha e Seguranças de Serviços Limitada a Microempresa. Doutora Bianca, para a relatoria, por favor. Obrigada, presidente.
Esse também é um processo que trata de exclusão de ofício do Simples Nacional, motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Aí eu cito aqui os 2 artigos da Lei Complementar 123, que falam sobre a matéria, também a resolução do Comitê Gestor. De acordo com a consulta de débitos do contribuinte, excluído do Simples, temos os seguintes débitos geradores do ADE. Aí tem um aqui de 1.580, um de 3.698. Que estariam ainda abertos após o prazo de regularização. Os débitos seguirão em aberto, então. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa comprovantes de pagamento que alegadamente demonstrariam o pagamento dos débitos em aberto. E aí, quando você compara o extrato da inscrição de dívida ativa, que eu coloquei aqui, vis-à-vis os comprovantes apresentados, e aí eu coloquei aqui, eu tentei grifar em amarelo para facilitar aqui a identificação, não há como garantir que os débitos em aberto foram de fato quitados pelos comprovantes de pagamento apresentados em sede recursal. Mas, tendo em vista que há correspondência entre os códigos de receita, o período de apuração e os valores apresentados, entendo que é indício suficiente para que o presente processo seja encaminhado à unidade de origem para que a mesma possa atestar se os comprovantes de pagamento são de fato relativos aos débitos em aberto. Porque o que acontece? Ele juntou, mas pode ser que, o que eu pensei aqui, que nesse extrato sejam débitos atualizados, porque você vê que o valor do débito cresceu pela consulta entre a consulta do débito gerador da DEA e depois, já após a regularização, tem uma diferença de valor aqui, né? Provavelmente uma incidência de juros moratórios, enfim. Então, pode ser que, eu não consigo afirmar, mas pode ser que esses valores de comprovante que ele apresentou, 1.200, depois ele apresenta vários DARF juntos, tem outro aqui de 3.006, aí ele apresenta os comprovantes que realmente somados giram em torno desse valor, pode ser que seja realmente, mas eu não consigo afirmar, não está fácil de bate-pronto eu dizer que é aquele valor. Mas como o código de receita é igual, o período é igual, está tudo batendo, eu acho que vale uma diligência para a gente simplesmente bater. Olha, realmente, os débitos estão prescritos, os débitos estão quitados por pagamento. Bianca, deixa eu só te perguntar uma coisa. E esse pagamento, você viu se essa data em que ele efetivou o pagamento foi na data anterior à inscrição, anterior à regularização, que às vezes ele poderia ter pago depois, e aí a gente teria a certeza de que não quitaria, entendeu? Ou que ele pagou depois de inscrito em dívida ativa, aí a gente sabe que não seria suficiente. Ou ele pagou após o prazo da regularização. O ato declaratório, ele é de 2014, e você vê que todos os pagamentos são de 2013. Então, pela data de pagamento, sim, ele teria pago anteriormente. Tanto que na peça de defesa ele fala, não, mas eu já paguei isso há muito tempo, e aí ele junta esses comprovantes. Então, pode ter sido um simples erro de sistema que não atualizou, e aí como esses ADRs são eletrônicos, né? Então, pode ser que o sistema não atualizou e o débito ficou em aberto. Pode, se for. Então, eu estou oportunizando aqui a diligência. Bianca, só uma coisa, naquele outro processo, só assim, não é sobre o resultado, não. Eu acho que era bom você fazer a especificação de que a diligência tem que ser o status do débito na data da emissão do ADE. Porque o que aconteceu? Na verdade, você falou o status do débito, ele pode mandar um status de hoje, que não vai te ajudar muito para saber se a quitação se deu de forma tempestiva ou não. E eu estou olhando aqui nessa tela mesmo que a Bianca colocou, a situação da inscrição nessa tela já era extinta por decisão administrativa do órgão de origem DEV ou ARC, ou devolvido arquivado, ou seja, é bem provável, essa inscrição já está extinta, e a gente não sabe o dia que foi extinta, mas por uma decisão administrativa. É bem provável que a delegacia de origem
tenha reconhecido a inscrição indevida em razão daquele pagamento. Então, é muito importante não só saber uma foto recente, mas saber se, de fato, naquela data, né, digamos, na data do ADE, da ciência do ADE, se, de fato, já havia aquele pagamento, já era suficiente para quitar o débito e, portanto, esclarecer, inclusive, se aquela inscrição na Procuradoria foi indevida. Tá. Mas eu acho que basicamente é isso. Alguém tem mais algum esclarecimento? Não, né? Então, vou passar os votos. Doutora Giovana. Ou acompanhar a relatora. Doutor Dornelas. Também acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanhar a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então 194 também converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Prosseguindo, então, ainda a doutora Bianca, mesmo tema, pendência na Procuradoria ou na Receita, exclusão de simples, item 195 da pauta. Recorrente agora é panificadora Óleos d'Água Limitada Microempresa. Obrigada, presidente. Então, também é uma exclusão de simples nacional, motivada pela existência de débitos em aberto para o período de apuração de janeiro a março, junho, agosto, todos ano calendário 2009. Na peça de contestação, o contribuinte afirma que todos os débitos tributários foram extintos, pois foram alcançados pelo Instituto da Decadência. Em sede recursal, alega a recorrente que, ao receber o que acordaram os julgadores, foi surpreendida pelo parcelamento que aparece no portal do Simples Nacional. O parcelamento teria sido iniciado em 2013 e rescindido em 2015. Falo que a mesma não tinha ciência do mesmo, senão teria cumprido os pagamentos. A empresa pede a esse órgão informação de onde partiu esse parcelamento e quem assinou, pois não foi alguém da contabilidade nem da empresa que solicitou. Repetindo, a empresa não tinha consciência da dívida e nem do parcelamento. E aí eu falo um pouquinho sobre essa questão de decadência e sobre a questão da interrupção, né, da prescrição, no caso. Então, se na época da cobrança já tinha transcorrido o prazo de prescrição que teria sido reiniciado quando da inadimplência dela em 2015. Então, ela ficou inadimplente aqui em 5 de 2015, e como ADE, e aí eu coloquei aqui a telinha, né, com pedido de parcelamento e tal, como a ADE foi emitido dentro do prazo de prescrição, não teria aqui ocorrido a prescrição desse caso. Deixa eu só... o ADE é do próprio ano de 2015. Então, provavelmente o que aconteceu aqui, rescindiu o parcelamento, voltou a contar o prazo, e eles já efetuaram a exclusão do simples pelo ADE. Uhum. E quanto a eu tenho alguns processos em que os contribuintes falam assim, não, mas eu não pedi exclusão de simples, e tem uma comunicação obrigatória, eu não pedi parcelamento, e consta um parcelamento. Infelizmente, eu acho que não tem muito o que fazer nesses casos, né, assim. É um pedido de parcelamento, o próprio contribuinte é que tem que informar os débitos, parcelar. Então, assim, esses argumentos eu não consigo acatar, né. E a ciência do ADE está tudo certinho, né, Bia? Vamos ver aqui a ciência do ADE. Tanto é que ela apresenta a manifestação de inconformidade, né? Ela apresenta a manifestação de conformidade tempestiva com esses mesmos argumentos, né? Então... Entendi. Tá bom.
Bom, vou colher os votos. Então, você está negando o provimento, né, doutora Bianca? Estou negando, Tá bom. Então, vou colher os votos. A doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. A muda, doutor Dornelas. Desculpe. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandra. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Eu também acompanho a relatora. Então, item 195, o resultado ficou por unanimidade de votos. Negado provimento ao recurso voluntário. Item 196 agora. Mesmo tema, simples exclusão, pendências. Agora o recorrente é promissão autoposto limitado. Ainda é a doutora Bianca, parece que esse processo já teria saído por uma resolução, parece que é caso de retorno de diligência. A doutora Bianca pode esclarecer melhor. Então, item 196, promissão autoposto limitado. Obrigada, presidente. Realmente é uma volta de diligência. Na verdade, esse processo se trata de PERDECOMP, em que se pleiteia o reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de CSL de 2001. O despacho decisório teria indeferido o pleito, dizendo que, analisando as informações prestadas no documento, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor da DIPJ não conferia com o valor da PERDECOMP. Após insurgência, através de manifestação de inconformidade, a decisão de primeira instância decidiu julgar improcedente, argumentando que, apesar do esforço realizado em busca da verdade material, verificou que as declarações da IPJ e do CTF estavam totalmente inconsistentes. E aí tem uma fundamentação aqui. Em sede de recurso voluntário, a recorrente entendeu que a primeira instância partiu da premissa de erro de preenchimento da apresentação da PERDECOMP, considerando totalmente o saldo negativo de 103 mil que ela teria declarado. Argumentou que, em base na sua escrituração contábil, ela trouxe prova que o débito da base de cálculo era referente ao resultado anterior a 2001, sendo gerado a partir da própria base de cálculo da liquidação da contribuição. Alega que, conforme cópia do livro Razão, o referido crédito não foi gerado no próprio exercício, mas advindo de exercícios anteriores. E aí ela traz uma documentação que a gente decidiu, então, converter em diligência, isso foi em dezembro de 2019, para que esses documentos fossem analisados e tivesse um relatório por parte da unidade de origem. Esse relatório volta, e a unidade de origem refez toda a apuração do interessado, efetuando batimento entre o que estava declarado em DPJ e o que estava confessado em DCTF, e, na verdade, ela verificou que tinha saldo a pagar de CSL no valor de 8 mil. E aí ela justifica que tem uma fundamentação, ou seja, não tem existência de saldo negativo, conforme relatado aqui no relatório acima, desse relatório, não houve manifestação por parte do contribuinte. Então, enfim, acho que a gente oportunizou aí mais de uma vez dela comprovar a existência do débito, sendo que não foi comprovado, eu estou negando o provimento ao recurso. Tá. Ele até coloca aqui que mesmo que se fosse o caso de saldo negativos anteriores, não teria direito com os chegou aí mais atrás. Ela foi abrir, a unidade de origem refez tudo, olhando tudo que ele tinha alegado e mesmo assim não. Tá bom. A intimação para o contribuinte está certinho, tá? Para ele se manifestar sua diligência. Tá certinho. Eu até chequei. Eu achei que ele fosse reclamar, né? Ou que ele fosse trazer mais algum documento, mas ele não falou mais nada. Então. É bem melhor só um instantinho, pessoal. Podemos votar então, pessoal? Doutor Nelas quer checar a intimação? Não é processo, alguma coisa? Deixa eu... Não, tá certo. Tá certinho? Então eu vou colher os votos. Doutora Giovana, então, a relatora está negando o provimento ao recurso, porque não tem saldo negativo após diligência constatado. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Eu também acompanho a relatora.
Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora. Então, item 196, promissão autoposto. Por unanimidade de votos, eu também vou acompanhar. Negar provimento ao recurso voluntário. Item 196, julgado também. Item 197, eu acho que esse anterior estava até com o tema errado, né? Mas vamos em frente. Simples Nacional, exclusão, pendência na Procuradoria RFB. O recorrente agora é 3 promoções, então, em julgamento, item 197 da pauta. Obrigada, presidente. Também é um caso de exclusão do Simples, em virtude da existência de débitos não suspensos. A empresa reclamante alega, em síntese, que não incidiu nessa hipótese de exclusão. Em consulta aos débitos, eles permaneceram exigíveis após o prazo de regularização. Então, aqui estão os débitos, eu botei uma foto, são de 2014 e 2015. Em sede recursal, a recorrente alega que o Estado acordo manteve o anterior ato administrativo, tendo por causa diversos débitos de competência de agosto, setembro, outubro de 2011, 2013, 2014. Nitidamente, portanto, a exclusão está sendo utilizada como instrumento de coação para a cobrança dos débitos em aberto. Entretanto, a existência de débitos não constaria prevista nas hipóteses de exclusão do Simples. E aí, então, diante desses 2 argumentos, né, eu estou colacionando só a legislação regente, constatando que ela possui, então, esses débitos em aberto, ela não questiona essa questão, e de que realmente a exclusão está com base na legislação. Então, não seria instrumento de coação para a cobrança de débitos em aberto. Um processo relativamente simples. Alguma dúvida, pessoal? Esclarecimento? Então, vou colher os votos. A doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, item 197 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos a 198, mesmo tema, exclusão por pendência da empresa, só que agora junto a outros órgãos, recorrente Epicori Transportes Limitada. Então, item 198 da pauta, ainda a relatoria da doutora Bianca. Obrigada, presidente. Esse já é um caso que tem um pouquinho mais de questões a serem analisadas. Alega a recorrente que consultou o sítio da Receita Federal no portal do Simples em janeiro e que se encontrava optante pelo Simples Nacional. No entanto, em fevereiro, ao fazer uma consulta no sítio da Cefaz de Mato Grosso, verificou que não estava mais enquadrada. Então, ali menos um mês depois, ato contínuo, verificou o sítio da Receita Federal e, no qual foi, a seu espanto, verificar a mensagem que a requerente estava excluída. Então, ela descobriu através do portal da Cefaz, né? Argumenta que jamais fez pedido de exclusão do Simples, muito pelo contrário, tem a duras penas pagado seus impostos para conseguir se manter no regime unificado de tributação. Desde então, a recorrente passou a peregrinar pelos órgãos públicos em busca de informações para tentar entender o que estava acontecendo, pois em momento algum havia pedido a exclusão do Simples Nacional. Na Receita Federal foi feita a consulta e retirado um relatório em fevereiro de 2013, que informa não haver irregularidade nos controles da Receita da Receita Federal ou da Procuradoria, e também emitiu uma certidão negativa. Fez uma consulta na Receita Federal de Tangará da Serra, não constando qualquer débito, e a própria prefeitura, então, orientou a fazer uma reclamação na ouvidoria. Ela fez essa reclamação. Em formulário de pedido de inclusão no Simples, com carimbo de 16 de fevereiro, o interessado requereu reinclusão no Simples a partir de 1º de janeiro de 2012. Em 16 de abril de 2014, a autoridade lançadora concluiu por indeferimento do pedido, sob a alegação de que o próprio interessado tinha feito o pedido de exclusão. Em 12 de dezembro de 2014, a DRJ solicitou diligência, então, para entender, né, o que estava acontecendo, qual era o fato motivador, qual era o histórico de eventos que ela estava sendo acusada e quais seriam esses débitos. No retorno da diligência,
a informação foi de que, em relação ao questionamento A, o motivador da exclusão teria sido exclusão por comunicação do próprio contribuinte no dia 31 de 1 de 2012. Em relação ao questionamento B, quais seriam os débitos, ela alega que ela não possui débitos junto à INSS, nem Fazenda Pública Federal, que até a presente data não tinha nenhum pagamento intempestivo por parte do contribuinte, nem nenhum débito referente ao mês de janeiro de 2012, e apesar de não ter sido possível identificar a existência de débito em aberto, referente ao período em que ocorreu a comunicação, a partir dessas informações, né, dos sistemas da Receita Federal, ela pode ter ocorrido a existência de débito junto à Fazenda Estadual Municipal. Então, a decisão de primeira instância seguiu essa diligência e manteve a exclusão. Em sede recursal, a contribuinte alega que a falta de alguma certidão da época do recurso originário. O que a recorrente fez, então, em sede recursal? Ela tentou juntar todas as certidões negativas da época para provar que ela não tinha nada em aberto na época. Então, ela junta cópia de todos os DREs do Simples Nacional pagas nesse ano, a DEFIS, recibos de entrega de DEFIS, também extratos e recibos de entrega de apuração do PGD-AS, né? A certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa da Prefeitura, da Fazenda do Estado do Mato Grosso e irregularidade do FGTS. Ela fala que ela não consegue, do mês de janeiro, que foi quando ela teria pedido a exclusão, porque ela só pediu essas certidões depois. E aí, a minha análise foi que eu tenho que concordar de que ela fez prova, que não teria transmitido essa comunicação, e de que a prova de que ela não teria feito, ou seja, uma prova contrária, é o que eles chamam de prova diabólica, né? Mas ainda seria a prova aludida pelo recorrido acórdão quanto à ocorrência de um erro no sistema. Poderia ter tido um erro no sistema, uma invasão, como ela fala, mas, de qualquer forma, eu acho que a prova é irrelevante. Erros no manejo do sistema informatizado relativo ao Simples ocorrem, é inegável, tanto que aí tem uns casos recentes aqui, que para invalidar a prova de exclusão realizada por ato do próprio contribuinte, o ônus passa a esse próprio interessado, né? E aí eu tenho aqui colacionei aqui. Ou seja, o que eu estou levando em consideração aqui? Que mesmo se ele transmitiu ou não transmitiu, o que é importante é a gente ver se tinha débito em aberto nessa data. E aí, essa que é a informação que eu acho que a gente teria que verificar. E aí, eu estou aceitando essa comprovação que ela traz, esse esforço todo que ela fez de correr atrás, se tinha débito aberto ou não aberto, e de que até 31 de janeiro, então, não tinha débito vencido em nome, né? Tanto é que ela faz toda essa comprovação, e que essas CNDs que ela traz dão conta de que a empresa não possui qualquer débito no mês de fevereiro. Porque você vê que as datas, aí eu coloquei as CNDs aqui, as datas das certidões, acho que as duas mais importantes seriam do Estado e do município, já que a própria diligência já falou que até federal não tinha nada, né? São duas certidões de fevereiro, né? Dizendo que não tinha nada em aberto. Então, o conjunto de provas produzidas, mesmo que indiciárias, suporta o convencimento desse relator de que, efetivamente, se a comunicação foi encaminhada ao fisco, foi por equívoco, já que, a priori, a empresa, de fato, se encontrava regular perante as fazendas públicas. Então, diante de todo esse arcabouço comprovatório, eu estou dando provimento da boa-fé aqui do contribuinte, de que poderia ter tido uma informação errada no sistema, e de que ela comprova de que ela não teria débitos em abertos nesse período.
Presidente, posso pedir um esclarecimento? Conselheira Bianca, eu ia perguntar, na verdade, eu até fui tentar entrar no processo aqui, não consegui. O ato declaratório de exclusão não aponta débitos em aberto, é isso? Na verdade, não tem ato declaratório de exclusão, porque a exclusão foi por comunicação própria, né? Ela que, alegadamente, ela que teria sido alegado, Tá. E no processo, a Receita Federal fez prova desse pedido, da transmissão desse pedido, porque normalmente o sistema tem lá o controle, foi transmitido alguma coisa no sistema que comprova que ele requereu. Não, não tem. Inclusive, esse foi o motivo da diligência, né? Que a própria requereu. Ela fez assim, poxa, está tendo essa confusão. Tem uma informação no sistema de que foi pedida a exclusão, a empresa está dizendo que não pediu. Então, a Receita Federal não fez uma prova inequívoca. E pelo que eu vi, o resultado da diligência que você colacionou aqui no seu voto, é que a DRJ teria dito assim, mas ela poderia ter débitos com a Fazenda Estadual. Veja, o poderia ter, ou qualquer coisa nesse sentido, para mim é irrelevante nesse momento. Por quê? Porque se tivesse débito, teria que ter um ADE listando débito. E até eu fui olhar que a súmula CAF tem a súmula CAF 22, ele diz, nulo ato declaratório de exclusão do Simples, aqui Simples Federal, que se limitar a consignar a existência de pendência sem indicar os débitos. Então, uma possível existência de débito, ainda que ele existisse e que não constasse do ADE, esse ato declaratório já seria nulo. Então, não existe uma exclusão por suposta pendência. Então, nesse caso, não, eu já nem consideraria. Ainda que existisse um ato declaratório dizendo que existe pendência com a Fazenda Estadual, que não listasse o débito, já não valeria esse ato de exclusão, né? Então, assim, a gente se atendo à questão de que o contribuinte teria requerido, o contribuinte diz que não requereu, e entra com todo esse contencioso que a gente está hoje aqui julgando, e a Receita Federal não traz uma prova inequívoca do requerimento do contribuinte, eu não vejo como a gente realmente não dá provimento ao recurso. E agora essa questão de uma hipotética existência de débito, se existisse, teria que constar do ADE. Eu acho que a gente não pode, mesmo que a gente conseguisse baixar em diligência, que foi baixado, que não se comprovou nenhum débito, inclusive, perante a Receita e a Procuradoria, foi dito que não tinha débito, e a diligência disse, mas porventura poderia existir na Fazenda Estadual, eu acho que mesmo aprovado nesse momento, não seria a causa da exclusão. Esses casos de pedido de exclusão são poucos, assim, né? Difícil uma própria empresa dizer, olha, eu tenho débito, quero ser excluída. Normalmente ela quita ou parcela, ou, né, quando ela quer sair porque ela quer optar por um outro regime presumido e tal, ela simplesmente muda de regime. Então, são muito raros esses casos em que a própria empresa... E pelo que consta nos autos, parece que o contador dessa empresa, esse pedido de exclusão aconteceu com um monte de empresa. Vamos dizer, uma comunicação de que a própria empresa teria se excluído. E aí ficaram todas as empresas desesperadas tentando provar que ela não tinha pedido essa exclusão. Mas, pelo que eu entendi da leitura da legislação, Giovana, não tem um ADE nesse caso. O ADE, quando a própria pessoa pede para ser excluída, não tem um ADE. Ela mesma está dizendo, vamos dizer, confessando que ela tem débito, que ela quer sair. Então, eu também ia por esse lado de que o ADE não tinha um débito motivador, mas depois eu falei assim, bom, mas não tem ADE, né? Então, como é que a gente vai usar uma súmula dizendo que tem que ter, se não tem obrigação de ter emissão de ADE? Eu não seria usar a súmula, o que eu diria é o seguinte, é que aquele argumento que a DRJ colocou, que porventura poderia haver débito na Fazenda Estadual, não procede. A questão é, o contribuinte pediu ou não pediu? O contribuinte está dizendo que não pediu. Não, mas tem um extrato do Simples onde mostra um registro. Tem um extrato do Simples, eu até botei aqui, dizendo, mas não tem porque a diligência fala o seguinte, como é que é o procedimento de pedido de exclusão por comunicação de ofício?
ela tem que entrar no portal do Simples e preencher um aplicativo, que ele fala, aplicativo do Simples. Mas é como se fosse tudo online, não tem cópia em papel, não tem uma tela, não tem nada, assim, sabe? Então a empresa fala, não, mas não tem nada, porque eu não fiz isso. É por senha, né? É por senha, na realidade. É por senha. Eu fiquei pensando, será que a gente pede qual foi a senha utilizada? Mas no final das contas, ela está fazendo prova em contrário. Ela está dizendo assim, olha, ela está dizendo, eu não pedi, eu não tenho débito na Receita Federal, na IPGFN, nem INSS, nem nada, nem, até trabalhista ela juntou. E ela está juntando duas certidões negativas que seriam da Fazenda Estadual e da Fazenda Municipal. Então, assim, para que eu vou ficar investigando mais se tem tanta prova nos autos de que ela não pediu e que ela não tinha débito? Na verdade, é o seguinte, na verdade, a questão de... É o esforço que você vê, ela está correndo atrás, para ver se... para provar que não tem débito. Mas, a meu ver, eu também penso, igual a Giovana, semelhante, ela não tem que fazer prova nenhuma de não existir de débito, porque não é essa questão que está em jogo. A questão que está em jogo é que ela pediu ou não pediu essa exclusão. Não interessa qual motivo. Se ela pedir, se fosse comprovado pela Fazenda que ela pediu, não interessa o motivo. Ela poderia ter débito, como poderia não ter débito. Eu pergunto, então você que é mais familiarizado com o sistema, nesse formulário que se preenche lá, no ECAC, que é por senha online, a Fazenda Pública, ela não tem um registro desse formulário? Tem, está nos autos. Ela apresenta um extrato, onde apresenta a data e a hora em que o pedido sensibilizou o sistema. Essa que é a comprovação que tem nos autos. E o que vai se ter. Ela diz o seguinte, olha, houve um pedido aqui no extrato da empresa do Simples, está lá um pedido feito no dia X, na hora X, e no sistema está registrado. Certo, mas tem uma pessoa mas tem o registro de quem pediu? Não, acho que só mandaram um extrato aqui com data e hora, eu acho. Porque qualquer pessoa pode chegar lá e pedir, ou tem que ser... Se tiver a senha, né? Se tiver a senha, né? Eu acho que nesse caso teria que ter senha, normalmente é a senha da empresa, é procuração digital, teria que indicar pelo menos quem foi a pessoa. Poderia ser, por exemplo, parece que teve um contador. O contador tinha senha, estava com raiva das empresas, sei lá, pegou e mandou o pedido de exclusão. Mas minimamente teria que identificar o contador, até para a empresa dizer, ó, foi o contador, você delegou poderes ao contador, está excluído. Mas minimamente a empresa poderia entrar com ação regressiva contra o contador. Ele não identifica nem quem foi a pessoa que realizou o ato, um CPF. Não, o que acontece é o seguinte... Essa que eu coloquei na página do voto, se vocês olharem, tem dois históricos. Um é o pedido de inclusão e o pedido de exclusão. No pedido de inclusão tem o CPF da pessoa. Quem foi que pediu inclusão? No pedido de exclusão está tudo em branco. Na página 4 também voto. Deixa eu só falar uma coisa. Se for via certificação digital, não tem CPF. Vai ter um CNPJ da empresa que vai ter um certificado para ele transmitir, que nem a gente. Quando alguém usa nosso token e bota a senha, pode ser outra pessoa, não tem que botar meu CPF. Mas se for o certificado digital da empresa, ele teria que botar o CNPJ da empresa, para a gente saber. Sim, não, mas eu acho porque às vezes você tem... A empresa tem o certificado digital dela e dá o certificado digital para o procurador. Aí ele bota o procurador ou a empresa. Eu dizer o seguinte, o CNPJ, isso é de 2012, né? Eu nem sei como é que estava a certificação digital nessa época. Mas acontece o seguinte, provavelmente não tem obrigatoriedade de dizer quem é a pessoa que está operacionalizando o sistema, como não há hoje em dia, né? Quando eu faço algum ato hoje em dia e tal, se supõe que é o Heitor que está fazendo, porque esse token é do Heitor e a senha é do Heitor, entendeu? Por exemplo, eu não tenho que botar lá, imagina um processo nosso, não é processo. Quando você assina, você não diz que é o Heitor 021 que está fazendo, você bota a senha da assinatura, e se supõe que sou eu que estou assinando, óbvio. Por quê? Porque o token é meu e a senha é minha, entendeu? Então, na verdade, quando é digital, não vai existir, assim, no extrato, uma especificação de CPF. O que vai existir alguém com autorização, um elemento que é exclusivo da empresa, ter feito isso. Eu não sei se é o caso, que isso é antigo, né? Essa exclusão é de 2012. Então, na verdade, eu nem sei como é que estava a certificação nessa época. Mas eu acho assim, talvez nem exista isso que vocês estão dizendo, de ter uma indicação na opção
A questão que tem é a seguinte, ele está dizendo que alguém fez sem que ele soubesse, talvez o contador e tal. E aí, o que eu acho assim, que é um ponto-chave aqui é o seguinte, né? Que, na verdade, se diz que a opção tem um extrato, mas que, ao mesmo tempo, não tinha débito nenhum, né? Então, eu acho a seguinte situação, você imagina a seguinte situação, esse contribuinte não comunica a Receita, aí tem um ADE, se dá 30 dias do ADE para ele regularizar, né? Por que esse contribuinte, na verdade, fez uma exclusão, ele não teria nenhum prazo para dizer, errei, eu estou regular efetivamente? Então, eu tendo a achar que essa regularidade seria assim, um fator que seria preponderante em relação à exclusão, entendeu? Se eu verificar que ele não tem débito, naquela data, no dia seguinte, ele poderia dizer, não, errei na exclusão, eu não tenho débito algum e a gente teria que dar provimento. Porque se a pessoa que não comunica que é excluída tem 30 dias, por que ele não teria um dia para cometer um erro de exclusão? Entendeu? Ser retratável ou não, é assim que eu penso. E o débito, realmente, eu acho que débito não existe. O que a DRJ fez, aí sim, essa discussão... Eu queria fazer uma pergunta quanto a débito, para a Bianca, porque a DRJ falou que essas certidões, como elas são de anos posteriores, não cobririam 31/1 de 2012. Ele trouxe mais alguma coisa em relação à esfera municipal e estadual? Ou foi a mesma certidão, de 2 anos depois? Aqui no voto, Elisandro, eu colacionei as duas certidões aqui, ó, em que é uma certidão negativa de 2012, em que certifica, a pedido da pessoa interessada, no dia 27 de fevereiro de 2012, que, revendo os arquivos do Departamento da Tributação, constatou-se inexistência de débitos e dívida ativa em nome da empresa até a presente data. E aí, essa certidão negativa de 2012 é de fevereiro, né? E a da Secretaria de Fazenda também é de 27 de fevereiro. As federais é que seriam posteriores, mas com a diligência, a própria diligência já esclareceu que ela não tinha débito nessa época, que ela estava em dia, que não tinha nem nada atrasado. Então, as federais, a gente fica mais tranquilo, porque já teve diligência, a própria unidade já esclareceu que não tem nada. E a municipal e estadual tem essas duas certidões que são da época, são de fevereiro. Então, se até 31 de janeiro, que foi a data de exclusão, não tinha nada, e as certidões são de 27 de fevereiro, acho que ficou fácil de ver que não tinha nada em aberto em 31 de janeiro, né, que foi a data de exclusão. Outra coisa, Bianca, o item 20 da DRJ, do DRJ, ele parece que ele confirma que a comunicação é imprópria, já viu isso? Eu vi. Ele fala assim, tem-se em suma que a manifestação de conformidade contra a comunicação do contribuinte, né, de exclusão por débito, pleiteado em sede dessa Receita Federal, é imprópria. Aí eu fiquei em dúvida se essa imprópria é comunicação ou se é só manifestação de conformidade, mas aí ele explica depois. Ele diz, porque em 31/1 de 2012 inexistiu nessa esfera, ou seja, federal, débitos que dessem base a tal comunicação. Ou seja, ele mesmo diz que a comunicação é imprópria, mas vai lá e na conclusão... acho que ele ficou na dúvida, né? Ó, deve ter débito lá no estado e no município. Essa dúvida. E outra coisa, e não sei se você viu, estou dizendo que lá foi por qualidade também a decisão da DRJ. Então, na verdade, deve ter debatido. Ficou em dúvida mesmo, né? É porque isso aqui acaba virando um precedente, né? O contribuinte tem... nos autos, eu tenho um documento onde o contribuinte diz não, onde está escrito que ele pediu exclusão, né? E no caso de ser dado provimento, não deixa de ser uma jurisprudência onde se nega, só ele tem acesso, ele tem a senha lá, se nega a validade desse documento. O problema é que aqui tem esses fatos todos que a Bianca está trazendo aí, né? Primeiro, o contribuinte pedir exclusão por débito é raro, né? É raro. Aí vem ele, prova que não tem débito, 31/1, ele não tinha tempo mais para dizer que ele errou. Por 2012, ele não tinha mais tempo, porque é o último dia. Senão... Parece uma coisa feita por hacker mesmo.
Se não me engano, acho que a gente coisa. ainda vai julgar outras empresas dessa mesma cidade, Tangará da Serra, que deve ser uma cidade pequenininha. Se não me engano, são 11 empresas que teriam pedido no mesmo dia, no mesmo horário, a exclusão. Então, assim, tá muito parece claro. coisa de hacker, né? É até bom a gente discutir isso aqui agora, que os outros vai ser mais fácil votar, né? Aos colegas da Receita, quando tem um débito da Fazenda, como é que é isso? Como é que fica a exclusão? O Estado comunica eu imagino que o Estado comunique a União e a União faça o ADE, não é assim? Ou o próprio Estado já pode excluir? Não, né? Quem administra isso aí é a União, né? Eu acho que o Estado pode excluir. Direto? O dele, sim. Se o Mas débito estadual... sistema. O Estado, a competência é conjunta. Pode ser da RFB, pode ser da Secretaria de Fazenda do Estado, ou pode ser dos municípios. Quanto aos municípios, eu acho que é só os serviços que são da competência do município, do ISS lá. Então, na verdade, aí tem um adendo lá, acho que na lei, que fala que, e também eu acho que a Secretaria de Fazenda é na jurisdição de cada estado. Né? A RFB não, a RFB pode no Brasil inteiro, entendeu? Diz o seguinte, eu acho que a lei fala que a Secretaria de Fazenda pode, nos que estão sob sua jurisdição, e a de um município quanto ao ISS, que está sob a jurisdição dela, entendeu? Então, acho que é isso, mas os três podem. Mas tem o registro, né, Heitor? Então, no sistema, foi o município que, no caso aqui, o registro é que foi a empresa que pediu, utilizando a senha dela, que se excluiu, né? Sim. Esse fato aí que Bianca falou é importante. No mesmo dia, numa cidade X do interior, 11 pessoas pediram exclusão. Né? Mesma hora, mesmo dia. Enfim, é muito... É um indício muito forte de ter havido alguma coisa errada. Aí, eu volto a falar. A questão da existência de débito, eu até me expressei um pouco errado, ela não serve para subsidiar a exclusão, mas serve para o contribuinte dizer, olha, eu não tinha interesse nenhum para pedir exclusão. Porque, né? É só para consertar aquela... É mais uma prova indiciária de que ele não pediu exclusão, né? Então, Dornelas, eu concordo com você. É até bom colocar... A existência de débito não prova a razão da exclusão, mas mostra que ele não tinha motivos para se auto-excluir. Entendeu? Esse é o do contribuinte. Eu faria, Bianca, esses indícios são fortes e convergentes para a sua decisão. Acho que valia a pena você estar na decisão. Primeiro, essas 11 empresas nessa mesma cidadezinha. E segundo, está mais do que provado que não existe débito. Então, esses são indícios fortes, convergentes, que levam a sua conclusão de que o fato não existiu. Qual foi o fato que você busca provar através da presunção? O ato de exclusão da pessoa jurídica. Se não me engano, nesse processo, que foi o primeiro processo que eu peguei, ela alega isso, olha, aconteceu com outras empresas e tal. Mas aí, coincidentemente, eu peguei para julgar uma outra empresa, que a gente deve julgar mais à frente. E aí eu falei, realmente, ela estava certa, aconteceu com outras pessoas, né? Então, eu posso voltar nesse processo e incluir esse dado de que a gente tem comprovação de que aconteceu mesmo com outras empresas, né? Eu já coloquei aqui uma observação, aí no meu voto, depois eu incluo essa informação, pego lá os dados do outro processo e dou uma incrementada aqui para reforçar os argumentos. Agora, eu quero voltar num ponto aqui. O Lisandro, o conselheiro Lisandro, falou de como a gente vai julgar para a questão de abrir um precedente, né? É por isso que eu acho muito importante que é um somatório de fatos que, entre eles, a comprovação de que o contribuinte sequer tinha débito, que em momento algum houve uma contraprova de que o contribuinte teria débito ou teria interesse naquilo, a diligência da DRJ disse, olha, não tem débito perante a Receita, não tem perante a Procuradoria, poderia, em tese, ter
débito na Fazenda, mas também não ficou provado, e o contribuinte fez todos os esforços e toda a documentação que ele trouxe mostrava que ele não tinha débito. Então, eu acho que na produção de um precedente, se a gente chegar e pegar uma outra empresa que de cara ele estava cheio de débito, não é a mesma coisa, é diferente, porque aqui a gente já tem a certeza, né, ou uma certeza quase completa da inexistência de débito. Esse é um ponto que eu acho que deve ficar consignado, a conselheira Bianca já colocou, né, das certidões. E uma outra questão que eu volto é que a Receita Federal, viu, Heitor, mesmo que a gente use um certificado digital, quando eu assino um acórdão, eu estou lá, meu certificado digital, minha senha, mas existe, se você clicar lá no documento, tem como dizer, Giovana assinou CPF número tal. Se eu fizer uma consulta no sistema CPF usando meu token, e amanhã alguém quiser saber quem foi que acessou o CPF do presidente da República, vai estar lá, eu usei meu token, vai estar lá, CPF de Giovana. Então, os atos feitos de maneira eletrônica, com certificado digital ou com senha, tem a identificação. Então, nesse caso, poderia ter sido da empresa própria, CNPJ dela, ou o procurador autorizado pela empresa, e aí teria o CPF do contador com procuração eletrônica. A partir do momento que ele não identifica, eu acho que isso é um lapso. Pode ser que, mandando diligenciar e perante o SERPRO diria se isso foi uma coisa de sistema, se foi do contador, agora, teria que ter sido identificado. E essa prova, o contribuinte está dizendo que não fui eu. E, por outro lado, não se identificou quem foi, porque existe, no sistema está registrado. Se isso partiu da senha da empresa, da senha do contador da empresa, e teria que estar identificado, e não estava, então, nesse ponto, eu também acho que isso é uma falha. Acho até que se mandasse diligenciar perante o SERPRO, ele teria essa informação, certo? Agora, normalmente isso custa, o SERPRO pode não ter isso, não ser padrão do sistema. Mesma coisa com hoje CNPJ, cadastro CNPJ, alteração de quadro societário, não sei lá, você manda tudo eletronicamente, mas tem um registro de quem mandou, seja do CPF, seja por certificado digital do contador com procuração, ou seja, da empresa. Então, se não identificou, eu acho que é uma falha, e aí eu acho que o contribuinte fez prova em contrário, ele não tem como fazer prova de que ele não mandou, e a Receita não diz que não tem como provar que foi ele. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, Giovana, isso pode ter até algum CPF vinculado a esse ato, provavelmente até existe, mas foi algum CPF que estava regularmente autorizado a ter um token e ter uma senha. Então, sim, verdade, mas ele tinha que dizer qual foi o CPF. Mas provavelmente mas aí a questão é a seguinte, mas aí você estava... Sim, mas o que eu acho é o seguinte, se você estava autorizado, não vai influir muito no nosso julgamento. Porque, veja bem, era um CPF que estava autorizado, senão você não deixaria ele fazer. Naquele momento estava autorizado a fazer o ato. Foi roubado efetivamente e tal, aí é um outro problema, mas, assim, dizer qual é o CPF e tal, vamos supor que fosse sócio administrador, ele vai dizer, não, mas o sócio administrador da empresa não fez isso, foi um hacker que entrou lá, entendeu? O problema fica exatamente o mesmo. Eu saber qual foi, através de qual CPF, de qual token, de qual CPF se fez isso, se foi do contador ou de um sócio da empresa, porque não existe, a empresa não vai lá e faz o ato, obviamente. É alguma pessoa física que está autorizada a fazer. Aí eu não sei, eu particularmente acho que saber quem foi a pessoa, não tiraria a gente do problema. E continua a negativa do ato versus o ato realizado, entendeu? Que pode ser por hacker, por roubo, efetivamente. Não, mas existe uma diferença, porque, por exemplo, quando você tem um termo de ciência, não sei se você já viu essas grandes empresas, termo de ciência eletrônico, que diz quem abriu com token, normalmente vem um CPF de uma pessoa, e você tem também o sistema procurações que diz que aquela pessoa tem procuração. Então, na verdade, não é dizer qual é CPF, dizer se tem um CPF, não. Aquele CPF foi autorizado, porque eu tenho uma autorização, e eu não tenho nada disso. Se tem um CPF sim, vinculado, não, mas o que eu acho é o seguinte, se não tivesse autorizado, nem teria feito o ato. O sistema trava. Isso com certeza. Eu não posso chegar lá e tentar fazer isso pela empresa, que eu não vou conseguir com o meu token, entendeu? E se foi um erro do sistema? Se isso foi uma rotina automática mas aí você já está na questão do seguinte, o sistema pode ter autorizado alguém que não estaria autorizado a fazer. Não, o sistema rodou uma rotina que excluiu.
de maneira equivocada. Isso aí pode ter acontecido, mas isso aí não tem nada nos autos. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente saber qual CPF através do qual se fez isso aí independe, esse seu erro aí, isso aí qualquer CPF então poderia ter feito, entendeu? Se for essa questão do erro, não vai me ajudar em nada saber se qual foi o CPF que fez. É o que eu acho. Eu entendi então, o que a Giovana falou, é que se a Receita dissesse, olha, quem pediu exclusão foi o contador que estava legitimado através da procuração tal. Era difícil a gente não manter essa exclusão. Mas não há nos autos dizendo essa informação. Então, o hack ele pode entrar no sistema, ele necessariamente, não sei, não conheço muito isso aí, mas eu imagino que o hack pode entrar no sistema, se for hack, sem CPF nenhum, ele vai quebrar a segurança. Mas ele vai violar a senha de alguém. Então, é como você acontece. Quando ele entra na sua conta, ele vai passar e-mails no seu nome, como ele faz no WhatsApp. Ele não faz assim, o hacker que está passando. Ele vai se passar por você através da sua conta, como vai violar a senha de um token. Então, ele pode ter violado do contador, por exemplo, ter feito em todas as empresas, ok. Mas, na verdade, vai ter uma pessoa do lado que o sistema vai assim, olha, essa pessoa estava autorizada, tinha uma senha e foi zoado. É isso que a Receita vai me dizer, entendeu? Aí eu não sei até que ponto isso ajudaria, gente. É isso que eu estou ponderando aqui. Entendi. Entendeu? Eu acho que tem um ponto aí que o ponto do débito eu acho mais fundamental, porque o que acontece? O óbvio que a DRJ levantou de não existir, do débito não está sendo tempestivamente comprovado que não existia, ele cumpriu. E eu acho até que isso aí até ajudaria, esse é o meu posicionamento pessoal que eu estou expressando aqui, a essa questão do precedente aí. É muito difícil a empresa conseguir uma certidão negativa lá de trás, efetivamente. Então, esse caso aqui, ele até conseguiu, que é uma coisa louvável. Ele trazer uma certidão de 2012 nos autos, agora no recurso voluntário, é uma coisa até que é bem comum, nem sei como ele conseguiu. É porque ele tirasse mensalmente, né? Poucos dias depois da exclusão. Ele percebeu isso 13 dias depois da exclusão e já começou a correr atrás. Sim. Mas o que acontece? Eu acho que a gente tem que... Não é o caso, eu não lembro o próximo caso, se ele consegue também essas certidões ou não, mas... E se o contribuinte falar assim, olha, essa prova aqui, como ele argumentou, é diabólica, né? Como é que eu tenho que provar que eu não pedi exclusão e eu tenho que provar que eu não tinha débito? Tem uma inversão do ônus da prova aqui? Ou ele pode errar, como o Heitor falou, olha, eu não pedi exclusão, voltei atrás aqui, e a Receita Federal que tem que dizer qual é o débito. A gente vai ficar numa saia justa aqui. Mas nesse caso, eu acho que... É outro caso. Deixa eu chegar lá, porque eu tenderia a não dar a favor do contribuinte se ele não provasse, porque ele tem um dever de zelo na conta dele. Ah, foi um hack. Eu até concordo que nesse caso aqui parece ser um hack, mas ele tem que ter um poder de zelo, ele tem que estar acessando, saber o que está acontecendo. Aí ele vai ver isso 2 anos depois, por exemplo? Não dá, né? Esse aí não, esse aí foi bem zeloso. Um mês depois ele estava atrás de certidão, atrás... Né? Tanto é que ele produziu a prova. E é uma cidade pequena, de repente, né? Ele foi lá na prefeitura, explicou o caso. Agora, se for uma cidade grande, a Secretaria Municipal vai falar, não tem nada a ver com isso, você... Mas a própria estadual ele conseguiu, né? Então, na verdade, eu acho que ele diligenciou realmente quando viu que estava excluído e obteve, começou a tirar certidão de tudo que era débito cada mês. E isso é louvável, até eu também acho. Bom, eu estou pronto para votar. Se vocês perceberem, a solução alternativa, caso vocês não concordassem no provimento, seria de solicitar cópia desse aplicativo próprio, que está mencionado na resolução do Comitê Gestor 94 de 2011, que é onde ele teria entrado para fazer a comunicação. Né? Então, ou, como a Giovana falou, pedido para o SEBRA, enfim. Eu acho que a gente teria que olhar com carinho aqui, mas se ficar todo mundo favorável, como teve prova de que não tinha débito, acho que a gente pode seguir em frente. O próximo caso a gente analisa já, não lembro se tem certidão ou não. Eu estou pronta para votar. Eu também. Bianca, só uma coisa que eu acho que ficou negar provimento no final do seu recurso. No meu? Não, vou dar provimento. Provimento, então acho que eu estou no... É 198. É 198, eu estou no item errado. Então tá bom. Então o relator está votando por dar provimento ao recurso é a doutora Giovana.
Eu acompanho a relatora. E vai ficar consignado todo o que não houve, que ele demonstrou a regularidade, né, e que não houve nenhum momento conseguiu provar a existência, né, a Receita Federal em nenhum momento provou a existência de qualquer débito. Porque para que isso gere um paradigma, o outro tem que estar mais ou menos na mesma situação. Pelo jeito vão ter outros ainda nessa sessão. Doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho. E só essa questão do extrato, eu entendi aí a discussão, mas eu acho que a mera informação no extrato não seria suficiente, entendeu? Eu concordo que o CPF, de fato, é da empresa, mas tinha que ter um pedido lá com o selo da empresa, entendeu? Com um QR Code que seja, sei lá. A mera constar essa informação no extrato emitido pela Receita, eu acho que isso se tornaria unilateral e não surtiria o efeito desejado. Que tenha um documento com assinatura digital. Aí eu concordaria, mas o mero existência no extrato eu acho que não é suficiente, entendeu? Isso, Lucas, agora você disse, acho que você resumiu o que eu queria dizer, um documento com assinatura digital, de quem foi a assinatura, quem assinou digitalmente. A gente poderia até pedir, mas o que eu acho é que, na verdade, não se sensibiliza o sistema sem essa trava, entendeu? Eu entendo que, na verdade, o extrato é insuficiente, vocês poderiam ter competente diligente para mostrar alguma forma que esse extrato está referendado para uma assinatura digital. Mas só que eu acho que é muito difícil que não aconteça como a gente. Ninguém consegue. Sim. A gente fica com um extrato lá, mas se eu não botar sem assinatura digital lá, efetivamente o token não vai ao ato. Mas tá bom, pessoal, também acompanho. Então 98 ficou por unanimidade de votos, então dar provimento ao recurso da PIC de transportes. Então agora é o item 199, ainda a doutora Bianca, agora é a ausência de formalidades exigidas que geram a exclusão de simples. O recorrente é de Souza e Companhia Limitada, microempresa. Obrigada, presidente. Só um... Vamos lá. Trata também de um processo de exclusão do Simples. O motivo da exclusão foi comercialização de mercadorias objetos de contrabando. E aí teve aqui um outro processo em relação ao auto de infração em termos de apreensão. Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte argue nulidade do processo administrativo, daquele processo administrativo que foi o auto de infração em termos de apreensão. Porque não se vê a prova de que o impugnante, né, tenha tido tomado ciência daquele processo. E aí ele fala, olha, eu não tomei ciência, não pude me defender, então... E aqui, o que acontece? Quando teve uma prova, aqui no que eu coloquei no voto também, de que ele sim tomou ciência daquele processo. Tem aqui o endereço certinho, tem a data, foi dia 14/7. Parece até que foram 2 tentativas de entrega. Tem um carimbo 9/7 e outro carimbo 14/7. Enfim, então, não tem muita dúvida aqui. Em sede recursal, ele fala o seguinte, que em função da manifestação, os julgadores baixaram o processo em diligência, uma vez que as alegações da recorrente tinham procedência, ou seja, que ela sequer sabia o porquê da exclusão do Simples. E aí ele cita aqui que olha como ele tinha razão, que ele não teve conhecimento, tanto é que baixou em diligência, enfim. Ele parece aqui negar que houve prova de que, na verdade, ele teve ciência e de que foi uma ciência postal nesse endereço de cadastro, então que não teria qualquer problema aqui de nulidade naquele processo. De qualquer forma, não há qualquer indício de que ele tenha ingressado com pedido de revisão, razão pela qual foi decretada revelia e aplicada pena de perdimento no processo original. Então, eu estou julgando em linha com outros processos de contrabando e de caminho que a gente tem julgado, de que quando não tem nenhuma prova de nulidade nesse processo e ele foi declarado revel no outro processo, de que realmente se configura a hipótese de exclusão, então estou negando o provimento ao recurso voluntário.
Posso escolher os votos, né, pessoal? Aquele caso típico de contrabando e descaminho que gerou expulsão. Doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Está mudo, doutor Dornelas. É NPU, não é isso? Eu acompanho a relatora. Isso. Doutor Lisandro. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 199 é de Souza e companhia, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Aí tem 200 da pauta, ausência de formalidade exigida, normalmente simples. Recorrente é Luiz Antônio Padilha, microempresas. Ainda a doutora Bianca relatando. Obrigada pela palavra, presidente. Esse é um caso de exclusão do Simples, por conta de exploração de atividade econômica vedada. O contribuinte aqui teria praticado uma série de serviços, teria prestado uma série de serviços de natureza técnica. Eu não vou me estender muito, porque o caso é relativamente simples, mas ele nega que ele desempenhou essas atividades. Na decisão de primeira instância, em que ela cita a representação fiscal, ela lista aqui todos os serviços que ele teria prestado. Então, seria instalação de central, em que ele instala uma quantidade de botijões de gás, cilindros estacionários, depois elaboração de projeto, execução, instalação de central de gás, serviço de instalação. Tem no quadro um profissional que é engenheiro, que é o Marcelo. Tem também um contrato firmado com a Liquigás Distribuidora, que ele está obrigado a emitir esse laudo de teste de estanqueidade, que eu fui pesquisar na internet. Parece que é um laudo que você tem que instalar todo o sistema de gás e depois fazer um teste de que ele está estanque, de que ele não está vazando, né? Manutenção preventiva e corretiva. E aí ele também lista todas as notas fiscais do contribuinte em que esses serviços seriam discriminados. E também as ARTs que foram emitidas por conta dos projetos de execução. Eu demorei um pouquinho mais nesse processo, porque tem uma súmula que fala que o serviço de engenharia, mas só que, né, na verdade, alguns estariam permitidos, né, dentro do Simples. Só que esse Simples aqui é aquele Simples antigo, né? Então, não consegui vincular essa súmula a esse serviço que ele estaria prestando aqui. Desculpa, a súmula é do sistema antigo e esse é do sistema da Lei Complementar 123. Então, eu não consegui fazer a aplicação de súmula aqui, né, tem as ARTs, tem realmente todo um serviço que gira em torno de natureza técnica, então eu estou realmente negando o provimento, não vi muita fórmula aqui. Eu vi que esses serviços de natureza técnica, até relacionados à parte de engenharia, foram permitidos mais à frente, acho que no ano de 2014, esse aqui é do ano de 2013. Eles foram permitidos entrar de acordo com o anexo específico da Lei Complementar 123, mas nesse ano, 2013, realmente eles estavam vedados. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Bom, então, pessoal, acho que é um caso bem claro. Doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Não, peraí. Qual o serviço mesmo que ele presta de reparos, de assistência, instalação? É isso que você falou. Você tá enquadrando em qual dispositivo? Atividade vedada, que foi do ato declaratório, né? Certo, mas qual atividade vedada? Natureza técnica. Precisava de ART, Dornelas. A ART é só um arquiteto e engenheiro. Tem um monte de... Assistência técnica, instalação. É isso, né? Isso. Presidente, eu vou divergir. Porque, assim, eu acho que o racional da súmula 57 do CARF, ele leva a esse entendimento que eu estou dando aqui. A prestação de serviço de manutenção, assistência técnica, instalação, reparos em máquinas e equipamentos, bem como serviço de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equipara a serviços profissionais prestados por engenheiros, que não impede o ingresso ou permanência no Simples. Embora isso aqui seja federal, eu acho que esse mesmo racional se presta para ir.
Então, eu vou dar provimento ao recurso, vou abrir divergência. Eu tentei, Dornelas, fazer essa analogia, só que, pelo que eu entendi dos precedentes dessa súmula, são casos de pequenos reparos, de coisas pequenas que não precisam de ART. Quando o projeto precisa de ART, que é um termo de responsabilidade que é dado por um engenheiro, ele configura a natureza técnica, sabe? Ele foge um pouquinho da súmula. Essa foi a questão nesse caso. Eu também, a primeira coisa, quando eu abri esse caso, eu falei, pronto, vou aplicar a súmula, mesmo que não seja o mesmo simples que a gente está tratando, dá para aplicar. Eu vi alguns precedentes aplicando por analogia e tal. Mas nesse aqui, você vê que é um engenheiro que assina, que é ele que tem que ter ART, é um projeto de instalação, eles fazem todo um projeto, depois faz a instalação. Então, assim, eu entendi que nesse caso aqui é uma coisa um pouquinho mais complexa do que aqueles casos de serviços mais simples, sabe? Veja só, o que eu entendo? A súmula. Mesmo, então, pelo seu raciocínio, mesmo estando na hipótese do Simples Federal, você não aplicaria a súmula porque seria um serviço de maior envergadura. É isso que eu estou entendendo, esse seu raciocínio. Eu não concordo com isso. A mesma coisa como eu também não concordo a questão da construção civil que nós discutimos na vez passada. A construção civil, ela realmente não é somente obra nova ou obra antiga. Aliás, ela pode ser construção de uma ponte, pode ser um bocado de coisa. Serviço de construção, a construção civil é uma coisa. Outra coisa, você repara, você fazer uma empresa hidráulica, um reparo de eletricidade. Eu acho que tu pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Uma coisa é a empresa de construção, outra coisa é a empresa de hidráulica, de eletricidade. Embora você, mas existe engenheiro elétrico, mas eu não posso colocar todo no mesmo bolo. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso colocar no bolo uma empresa que faz reparos, uma empresa de assistência técnica. Então, ou equiparar porque ela é grande ou pequena. Se ela for grande demais, ela vai sair do simples, por outro motivo, mas não pela atividade vedada. Enfim, eu estou convencido, Bianca, de que esse caso aqui, ele é bem semelhante à súmula. Mas não vou aplicar a súmula, até porque a atividade simples nacional, né? Esse é o caso aqui. Então, eu vou abrir divergência. Tá bom. O doutor Luiz abriu divergência, ele dá provimento ao recurso. Doutor Lisandro. Eu acompanho a relatora. Doutora Giovana mantém o voto, né, doutora Giovana? Doutor Lucas. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, item 200 da pauta, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Tem sido o doutor Dornelas que dava provimento ao recurso. Agora, o item 201, acho que é o último de relatoria da doutora Bianca. Rafaela Azevedo, Porto e Companhia Limitada, novamente exclusão de simples por ausência de formalidade exigidas. Item 201. Obrigada, presidente. Eu vou passar aqui a leitura aqui no início do voto. Também é um caso de exclusão simples, porque está exercendo atividade econômica vedada, que seria a prestação de serviço de cessão de mão de obra. O contribuinte, ele foi intimado, mas ele não apresentou os contratos de prestação de serviço que ele tinha. Mas a autoridade fiscal se valeu das notas fiscais, e nas notas fiscais tem as discriminações de serviço. Então, tem locação de mão de obra, referente à mão de obra de manutenção, serviço de manutenção de forno, equipe de apoio. Pela descrição das notas, verifica se o contribuinte estava prestando realmente locação e cessão de mão de obra em manutenção industrial dessas empresas que estão tomando serviço. Ela disponibilizava mão de obra permanente e exclusiva à disposição dos contratantes, realizando serviços contínuos. Ela alega que o fato, ela confirma em sede de manifestação de conformidade que ela estava executando locação e cessão de mão de obra, que é o motivo principal, mas ela limita-se a argumentos de aspecto constitucional e legal da tributação simplificada. Então, em sede recursal, ela replica simplesmente esses argumentos, né, de aspecto constitucional,
Então, eu estou basicamente aplicando súmula CARF 2 e estou negando o provimento ao recurso voluntário, sendo que ela nem nega, né, o motivo principal. Alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Vamos seguir. Então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 201, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora sou eu que vou relatar, já está na pasta T. Item 202 é Final Fantasy Games Eireli. Deixa eu só um instantinho, que eu preciso abrir antes de mim. É um caso típico também, pessoal, de existência de processo de contrabando e descaminho vinculado. Então, na verdade, eu trouxe aí no voto toda a fundamentação e até verifiquei no processo de contrabando de descaminho, que a gente pode fazer isso, né? Às vezes, talvez os conselheiros contribuintes não possam, que até as provas anexadas aos autos foram as mesmas nos dois processos, efetivamente. Ele simplesmente, depois da manifestação, ele alega que não teria havido análise de documentação e que ele agiu de boa fé, e que com isso não houve uma análise devida da documentação, então ele achava que, na verdade, caberia uma reanálise efetivamente. A argumentação dele é que o fornecedor, que ele teria um fornecedor e tal, se viu que o fornecedor dele, na realidade, era uma empresa que não é inapta, né? Efetivamente, que ele disse que não tinha conhecimento, efetivamente, mas também as mercadorias apreendidas, as notas fiscais que ele anexou no processo lá de contrabando de descaminho, não continham todas as mercadorias que foram constatadas no estabelecimento. Então, se manteve lá de forma definitiva a pena de perdimento de descaminho. Eu acho que, na verdade, nem deveria entrar mais nessa seara, sim, mas mesmo com as alegações dele que são que não houve análise de documentação, como a documentação é exatamente a mesma, não tem nem como a gente tentar mudar o destino do processo de perdimento para esses fins aqui, caso se entendesse que pudesse revisitar essa questão do contrabando. Então, eu só coloco aqui o teor, né, da lei. A autoridade reguladora de primeira instância disse que seria definitivo, efetivamente, o processo, e aí, na verdade, eu só trouxe também aqui, vocês vão ver nessa última parte que está grifada, são as conclusões e considerações daquele feito de descaminho para quem quiser olhar. Onde tem toda a análise da documentação, do fornecedor, efetivamente, aí se cita aqui bem no finalzinho, ó, todas as mercadorias retidas não continham confirmação de descrição no idioma nacional e a informação de quem promoveu a importação, ou seja, não atendia às normas básicas para a mercadoria legalmente importada. Esse era o primeiro óbice, né, para manter lá o perdimento. E aí, a outra óbice que eu falei há pouco, por mais que houvesse algum item nas 3 notas fiscais apresentadas na impugnação, o fornecedor que foi declarado inapto de ética comercial, com descrição idêntica aos retidos, seria apenas descrição de outros produtos, e não os efetivamente retidos pela equipe de fiscalização. Ou seja, não teve nota fiscal que comprovasse a regular importação e nem a descrição correta dos produtos que foram objeto de contrabando, descaminho e perdimento posterior. Então, com base nisso, eu só digo que contra a boa-fé tem aquele artigo do decreto 6759 que fala uma conduta voluntária ou involuntária. Eu só citei aqui e acho que com base no processo de perdimento, que já foi concluído efetivamente, está caracterizado o contrabando de descaminho, então a exclusão está ok. Então eu nego o provimento ao recurso. Acho que é um caso clássico nosso aqui, onde o contrabando de descaminho é julgado em outro processo e tem identidade de prova, que ele tenta aqui, na verdade, fazer uma nova análise da contrabando de descaminho por força da exclusão. Então, esse é o 202, é o que eu estou votando por negar provimento ao recurso. Pode falar. Eu acompanho o relator e nessa questão aqui a gente conversou até um pouco, acho que ontem, um pouco antes de começar a sessão, quando existe um processo que tem um contencioso administrativo, que ele pode discutir o contrabando de descaminho, e aí ele é revel, enfim, e aí você tem um trânsito em julgado naquele processo, eu acho que não cabe a gente rever, por mais que ele traga, enfim, ele é como se a gente estivesse usurpando uma competência que não é nossa. Uhum. Então, assim,
Para mim, realmente só interessa o resultado, se ele repetiu o documento, se ele trouxe a mais, ele trouxe a mesma documentação, se ele tivesse trazido documentação a mais, ainda assim, eu não analisaria, porque eu acho que realmente ele precluiu o direito de rediscutir aquela matéria do contrabando de caminho. Isso é só uma ressalva que eu estou fazendo, mas eu estou aqui acompanhando o relator integralmente. Então, doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, e essa ressalva de Giovana, eu faço um adendo só. A única forma, não dá para poder discutir matéria na fase administrativa, caso ele fosse para a judicial e lá tivesse uma decisão judicial em sentido contrário, aí sim eu ia acatar essa decisão para atribuir efeito a esse processo aqui, né? Mas concordo com o relator, é isso mesmo. Em âmbito penal, Dornelas, que você diz? Judicial, se tiver se o juiz, né? Judicial, não vou entrar nessa uma decisão judicial que desconstitua aquele fato, porque eu estava dizendo com Bianca, por exemplo, se houve um processo... Fato. Desconstitua o fato por exemplo, assim, contrabando. não é assim, chegar assim, olha, eu vou aplicar o princípio, porque no penal tem o princípio da significância. Eu vou arquivar esse processo porque é insignificante. Eu não ia desconstituir o fato, mas se olha, você foi provado que você não foi autor daquela mercadoria, eu ia pegar a decisão judicial, a autoria, e atribuir efeitos aqui. É diferente. Tá. Mas eu concordo com o relator. Perfeito, presidente. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Desculpa, pulei a doutora Bianca. Desculpa. Também acompanho, também sigo essa mesma orientação do Dornelas e da Giovana. Acho que a gente encerrou a discussão aqui. E no caso de ter uma decisão judicial que tem que ser trazida aos autos não basta ele alegar isso, né? Ah, não, mas lá no outro processo não teve denúncia, eu fui inocentado. Eu não, né, acho que não cabe a gente baixar em diligência nem nada para investigar. Ele tem que trazer realmente, como eu já peguei alguns precedentes, uma sentença judicial em que foi analisado o mérito do crime e inocentado. Fora isso, eu acho que a gente não tem que discutir mesmo, não. Sigo o relator. Doutor Lucas. Acompanho também, presidente. Bom, então, item 202, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu pulei a doutora Bianca porque ela estava relatando 10 seguidos, aí não, eu tinha votado. Desculpa, doutora Bianca. Não, tranquilo. Então, agora, pessoal, julgado 202, que era a minha relatoria, passamos agora ao doutor Dornelas. Item 203, comercial Vaz Pereira Limitada, microempresa. Aparentemente, pela descrição da pauta, é também o mesmo caso, é uma exclusão decorrente de contrabando e descaminho. Doutor Dornelas para a relatoria. Bem, obrigado, presidente. Vamos aqui direto ao voto. O voto é exatamente isso que ele falou, trata de presente processo de exclusão do simples, em razão da comercialização de mercadorias objeto de descaminho, conforme a DE. O contribuinte... Alega o contribuinte que durante o procedimento foram encontrados mercadorias de cigarros estrangeiros no estabelecimento autuado, sem documentação fiscal que comprovasse regular. Não, desculpa. Agora, isso aqui é o EDR, né? Que foi encontrado cigarros sem documentação que comprovasse a regular entrada no país. Cientificado, o contribuinte do auto de infração, o contribuinte não apresentou impugnação, o que motivou a ADR, certo? Em recurso, o contribuinte aduz plenamente que a presente discussão não é a existência substancial do ato de exclusão em si, e sim se foi o fato gerador de exclusão cometido pelo recorrente, pois reafirma que o cigarro apreendido não lhe pertencia, sim a um morador de rua. Penso que essa preliminar pode ser explorada com o exame de mérito. Quanto ao mérito, destacar que a causa de exclusão deu-se em face de uma discussão anterior, que na verdade nem discussão houve, porque o contribuinte quedou-se inerte. Então, de fato, qualquer alegação de negação da existência de pacote de cigarro de procedência estrangeira ou de que os maços de cigarro não foram importados clandestinamente pelo recorrente, ou ainda que as mercadorias não estavam expostas para o comércio, tudo isso aqui é alegação da recorrente, deveriam lá ser suscitadas e analisadas, mas não foram por iniciativa do próprio recorrente, que preferiu o silêncio, sendo por conseguinte decretada a revelia
tornando os fatos ocorridos de contrabando ou descaminho, mercadoria apreendida ou descaminho definitivos na esfera administrativa, impossível de ser citado no presente processo. Então, sem demais delongas, eu não conheço do recurso contra essas alegações, mas encerro o voto por não conheço do recurso com relação a essas alegações, porque ele simplesmente trouxe alegações que deveriam ser demonstradas, evidenciadas naquele processo. Eu posso também mudar para poder negar provimento, se vocês acharem que seria o mais adequado, presidente. Uhum. Porque depois ele traz também uma alegação de inconstitucionalidade, eu aplico a súmula 2, aí talvez eu embora não conheça aquelas alegações, mas eu vou trazer a súmula 2 para negar provimento, de repente, né? Talvez seja melhor não conhecer na parte que ele procura rediscutir a questão do contrabando e descaminho, e na parte conhecida negar provimento para evitar embargo, porque ele vai dizer, mas eu acho até difícil que ele fosse embargar, mas é possível, né? Porque ele, de certa forma, ele ataca. Isso. Tá, aceito. Até para ficar mais coerente com os votos, né, de processos parecidos. Tá bom, pessoal. Então, o doutor Nelson está conhecendo em parte do recurso, para na parte quanto à parte conhecida, negar provimento ao mesmo. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Acompanho. Então, item 203, comercial Vaz Pereira, ficou por unanimidade de votos conhecer parcialmente do recurso para a contraparte conhecida, negar provimento ao mesmo. Item 204 é o mesmo tema, contrabando de descaminho gerando exclusão de simples. Agora o recorrente é Falcone Limitado. Ainda o doutor Dornelas relatando. Depois desse processo, se vocês quiserem, a gente faz um intervalinho. Eu acho que tem 7 processos pendentes da pauta da manhã, a gente segue depois, aí se conseguir resgatar alguns que ficaram ontem, mas depois a gente faz um intervalo, já tem 1h30 de julgamento, a gente pode dar uma paradinha. Tá? Mas pode relatar isso, doutor Dornelas. Pronto. Na verdade, aqui é que ele está alegando princípio de significância. Eu estou concordando com a decisão recorrida, que esse princípio, agora aqui talvez traga, não, talvez não. Aliás, o Roberto, ele iria divergir isso aqui, porque é R$ 8,06. Eu estou sendo até mais rigoroso que o conselheiro Roberto. Eu não estou aceitando alegações de princípio de significância na esfera administrativa, entendendo que esse princípio ele é utilizado lá na esfera penal. E às vezes a gente fica importando questões penais para o processo administrativo fiscal e a gente acaba até misturando alguns conceitos, como individualização de conduta, por exemplo, quando a gente vai aplicar a responsabilidade, né? Como a gente já discutiu algumas vezes aqui. E foi muito bem dito isso lá pelo professor Marco Greco, né? Então, eu simplesmente estou concordando com a DRJ e estou negando provimento, presidente, ao recurso por esse motivo. É a mesma coisa também, são cigarros, talvez sejam 3, 5 cigarros, são poucos cigarros,
Aí diz que se pegar a soma desses cigarros aí, daria R$8, né? Então, assim, essa discussão aí. O ato, aí o que fala o DRJ é o ato, o que se pune aqui é o ato de contrabando. Então, você entrar na seara do valor, e além do mais, esse princípio não é aplicado aqui no direito tributário. Então, ele nega provimento, eu concordo com ele, e também estou negando provimento. Então, o Giovanni ia falar alguma coisa. Desculpe, conselheiro Dornelas, aí que ele lhe interrompi, achei que você estava concluindo. Justamente a questão do princípio da bagatela lá que o Roberto defende até R$10, porque a gente não produz o DARF até R$10. Em termos de crédito tributário, manutenção do crédito tributário é uma coisa, mas aqui a gente já envolve uma esfera penal que envolve um crime de contrabando e descaminho. E essa coisa do cigarro, objeto de descaminho é comum. E quando você chega lá e apreende 3 maços de cigarro, isso era o que tinha no estabelecimento. Mas qual é a rotatividade daquilo ali? Entendeu? Quantos maços de cigarro ele vende por dia, por mês? Você aprendeu 3. E aí o valor é pequeno, mas aquilo ali é uma conduta que ele deve fazer reiteradamente. Então, assim, você pode não conseguir pegar um estoque grande, mas você conseguiu pegar 3, mas aquilo ali, somando ao longo do prazo do que você, digamos, não pegou pela conduta do descaminho, eu acho que tem um significado diferente do simplesmente um crédito tributário abaixo de R$10. Não é um crédito tributário, é uma mercadoria objeto de crime, né, no caso, contrabando de descaminho. É isso. Eu relator. Isso, exatamente isso, Giovanna. Inclusive, eu coloco no voto. Ademais, ou seja, além do que o DRJ falou aqui, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal cogente de exclusão de ofício quando verificada, num caso concreto, a hipótese da normativa, sendo conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos da lei complementar, não configura ato discricionário e sim vinculado. Desta forma, não sujeito a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e concreta de exclusão simples, exclusão de ofício. Então, é isso. Doutora Giovanna, então, já votou, né? Acompanhando. Doutor Lisandro. Está mudo, doutor. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Acompanho. Então, pessoal, item 204 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer um intervalinho, a gente está com a pendência do 205 ao 211 dessa pauta da manhã, são 7 processos. Aí depois a gente vê aqui que vai resgatar do que ficou de anteontem e de ontem. Acho que aí a gente já vai começar a resgatar alguma coisa assim. Então, tá bom, pessoal, 10 minutos aí, a gente volta 10h15, por favor. Obrigado. Ok. Isaías, pode interromper a gravação, por favor.